Lucas no capítulo 19. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida, por você que está aqui essa noite, veio para adorar e glorificar o nome do Senhor. Hoje nós tivemos um dia praticamente caótico para quem é aqui do Recreio dos Bandeirantes, muito engarrafamento, muito calor, muito quente, mas graças a Deus que você está na casa do Senhor e escolheu a melhor parte para esta noite, amém? Quem achou Lucas capítulo de número 19, diga amém. Lucas capítulo 19, diz assim o texto: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não conseguia, ou não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, senão o que havia perdido. E você diz amém? Pai, diante da tua presença nós nos colocamos mais uma vez e pedimos ao teu Espírito, o Espírito, ó Pai, que nos conduz diante das tuas escrituras. As tuas palavras são espíritos, por isso revela para nós o Espírito por detrás de cada letra, que possamos ser levados à verdade, a única verdade que há sobre a tua palavra. Os nossos corações estão, ó Pai, abertos e desejosos de receber e ouvir aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem do teu trono. Por isso eu te peço, fala conosco. Nós queremos tanto ouvir a tua voz, nós queremos tanto receber o que vem do teu trono. Fala conosco, Espírito Santo. É a tua voz que nós queremos ouvir, é a tua voz que nós queremos escutar. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada um aqui carrega, o que cada um aqui precisa, o que cada um aqui necessita ouvir. Não só o que queremos ouvir, mas sim de fato aquilo que precisamos, necessitamos, e nem sempre é o que queremos. E dentro dessa pluralidade de tantas pessoas, ó Pai, dessa diversidade, o Senhor conhece a singularidade. O Senhor consegue com uma mesma palavra alcançar cada coração de uma forma diferente. E eu te peço ao teu Espírito que nos conduza a esta revelação que nos confronta, que nos edifica, que nos vivifica, que nos melhora, que nos levanta, que nos restaura, que fala conosco. A tua voz é inconfundível, a tua voz é incomparável, a tua voz é única, e é esta voz única que nós queremos ouvir nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo. Nós desejamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, me dê alguns minutos da sua atenção. Eu prometo tentar ser o mais sucinto possível e não prolongar e não demorar, não te cansar. Eu preciso ser o mais direto possível com aquilo que o céu ministrou no meu coração para estarmos juntos nessa noite. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito familiar, é um texto muito conhecido, e devido a essa popularidade deste texto, não cabe a nós envolvermos em uma introdução tão extensa, tão longa, mas eu queria trazer algumas aplicações que de fato eu acredito que vão abençoar a sua vida e o seu coração. O texto que nós acabamos de ler começa dizendo
que Jesus está entrando em um lugar chamado Jericó. E Jesus ia passando sobre aquela Jericó. A primeira coisa que a gente precisa entender é que haviam duas Jericós naquele tempo. Uma Jericó que era amaldiçoada e uma nova Jericó que foi edificada. Gabriel, por que haviam duas Jericós? Porque Jesus disse que aquele que reconstruísse a antiga Jericó, esse seria amaldiçoado perpetuamente. Não só ele, como a sua casa, a sua família e os seus descendentes. Essa Jericó, eles fizeram ao lado da outra Jericó, para não reconstruir a antiga. Então havia uma Jericó destruída e uma nova Jericó que era um polo econômico, era um polo de diversidade, porque a sua região era uma região muito bem dotada, né, cercada ali de tudo, e era uma ponte para todos serem encaminhados, levarem. Muitos dos sacerdotes, como iam para Jerusalém, ficavam nessa Jericó. Os levitas ficavam nessa Jericó, porque tinham que subir para Jerusalém constantemente e ficava próximo. É por isso que aquela parábola do bom samaritano, o texto diz que eles estavam passando sobre este lugar. Então, é um lugar onde Jesus está passando. Essa caminhada de Jesus é uma caminhada indo já em direção ao Calvário, indo em direção à crucificação, indo em direção a Jerusalém. Então Jesus está caminhando e fazendo talvez uma das suas últimas caminhadas, né? E essa caminhada talvez de finalizar o seu propósito, o seu chamado sobre a terra. É nesse período que este homem, um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, vai ouvir, perceber que há uma multidão que está se juntando, falando sobre um homem que está passando sobre aquela região. E este homem era Jesus. Esse Zaqueu vai criar no seu coração um desejo, uma vontade, vai elucidar no seu coração e vai planejar algo para que consiga conhecer e ver quem Jesus era. O texto diz que ele era chefe dos publicanos. Gabriel, o que é um publicano? Publicano era um cobrador de impostos. Essa expressão publicano aparece outras vezes na Bíblia. O que não aparece é a expressão chefe dos publicanos. A única vez que essa expressão vai aparecer é aqui, referendando-se a Zaqueu. Gabriel, o que seria um chefe dos publicanos? Zaqueu não era só um cobrador de impostos. Zaqueu era líder de todos os cobradores de impostos. Ou seja, Zaqueu ganhava de tudo que os seus cobradores arrecadavam e cobravam das pessoas. Os judeus odiavam os cobradores de impostos, porque essa cultura dos cobradores de impostos vinham através dos romanos. Era como os judeus que se contrabandeassem, que negligenciaram o seu povo e se juntaram aos romanos para ferir e ainda assim colocar uma carga dura sobre os judeus. Os publicanos eram vistos de forma horrorosas, como ladrões, como homens ruins, como homens maus, a ponto dos próprios judeus anularem a sua linhagem, dizendo que eles não eram mais filhos de Abraão, eles já não tinham mais direito de entrar nas sinagogas, eles eram proibidos de participar dos encontros, eles eram simplesmente rejeitados por todo aquele povo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que este homem, ele carrega um símbolo da rejeição. Esse homem carrega um símbolo, porque o que ele faz afasta o seu povo dele mesmo, e ele não pode crer como os outros creem, ele não pode acreditar. Para muitos ele não é digno nem de receber, nem de se chamar filho de Abraão. E o texto diz que este homem vai ter um desejo, e o desejo desse homem é ver Jesus. Esse homem vai criar no seu coração um desejo, o desejo da alma desse homem é conseguir enxergar, pelo menos vê-lo. Eu não vejo na Bíblia falando que esse homem queria, como a mulher do fluxo de sangue, tocar em Jesus. Eu não vejo nesse homem o desejo de simplesmente abraçar Jesus. Eu não vejo nesse homem o desejo que Jesus, como fez, entrasse na sua casa. O desejo desse homem era simplesmente vê-lo, conhecê-lo, enxergá-lo. Mas a Bíblia diz que devido à multidão e devido à sua pequena estatura, aquele homem não conseguiu ver a Jesus, não podia vê-lo. E o texto vai dar uma expressão que ele era rico. E mesmo sendo rico, o dinheiro não foi capaz de comprar para ele aquilo que tanto ele queria,
que era ver Jesus, que era enxergar Jesus. O seu poder, a sua influência não conseguiu trazer para ele o que tanto ele queria, que era enxergar e ver Jesus. Ele tinha dois problemas. O primeiro problema era a multidão, e o segundo problema era o tamanho que ele tinha, a sua pequena estatura. Zaqueu era pequeno. Então a Bíblia diz que esse homem vai ter uma ideia. E qual a ideia? Ele vai subir no sicômoro, ou melhor dizendo, numa figueira, né, que vai ficar melhor para você entender. Ele vai subir nessa figueira, e a Bíblia diz que era uma figueira brava. E a intenção dele de subir nessa figueira é conseguir enxergar Jesus. E eu amo isso, que quando ele sobe naquela figueira, ele sobe naquela figueira na intenção de ver Jesus, mas quem viu ele foi Jesus. Ele subiu para ver, mas foi visto. Ele subiu para ver, mas foi enxergado. Gabriel, o que isso é bonito? É simples. Se você analisar bem uma figueira, a figueira, ela é uma árvore de muitas folhas, e ela consegue dar muitas folhas mesmo antes de dar frutos. Ela consegue ter muitas folhas mesmo antes de dar frutos. É uma árvore de galhos longos e fortes, é uma árvore alta e uma árvore cercada de muitas folhas. Ou seja, talvez facilmente Zaqueu conseguiria ver Jesus, mas as folhas da árvore tampariam para que Jesus não visse Zaqueu. Na verdade, provavelmente Zaqueu nem queria mesmo ser visto, ele só queria ver. Zaqueu provavelmente nem queria que ninguém visse que ele estava subindo naquela árvore, ele só queria ver. Só que quando ele sobe naquela árvore, Jesus o vê e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar sobre a tua casa. E eu amo isso, porque Gabriel, porque Jesus vai interromper um fluxo. E que fluxo é esse? Um fluxo de apresentação. Jesus não pergunta quem é que está em cima dessa árvore. Jesus não pergunta quem que subiu ali na intenção de me ver, como ele fez com aquela mulher, a mulher que estava com um fluxo hemorrágico, dizendo: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Não, Jesus não pediu para que ele se apresentasse, Jesus mesmo lhe apresentou, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar sobre a tua casa. E eu amo isso aqui, por quê, Gabriel? Porque Jesus faz questão de mostrar para Zaqueu que ele sabe quem ele é. Jesus faz questão de mostrar para Zaqueu que ele sabe quem ele é. E naquele exato momento Jesus vai expor para todo mundo, expor que quem está em cima daquela árvore. E quem é que está em cima daquela árvore? Zaqueu. Mas eu imagino que a multidão não saiba quem é Zaqueu. Eu imagino que aquela multidão não conhecia quem era Zaqueu. Gabriel, por que aquela multidão não sabia quem era Zaqueu? Porque aquela multidão não conhecia ele pelo nome, conhecia ele como cobrador de impostos, conhecia ele como um ladrão, conhecia ele como alguém que roubava. Se alguém falasse: tem um ladrão ali em cima, alguém diria: é Zaqueu. Se alguém falasse: tem um publicano ali em cima, alguém diria: é Zaqueu. Mas Jesus fez questão de chamar ele não por aquilo que a multidão lhe chamava, não por aquilo que as pessoas enxergavam, mas Jesus fez questão de chamar ele como Zaqueu. Gabriel, por que Jesus fez questão de chamar ele como Zaqueu? Porque Zaqueu não subiu naquela árvore, pastor Daniel, como um publicano. Zaqueu não subiu naquela árvore como um homem rico. Zaqueu não subiu naquela árvore como um ladrão. Zaqueu subiu naquela árvore como uma alma necessitada, que precisava ser alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus. Por que aquela figueira foi tão necessária na vida de Zaqueu? Porque Zaqueu viu que naquele tempo o seu dinheiro não era suficiente para conseguir fazer alcançar o que ele estava alcançando. Naquele tempo Zaqueu viu que a sua glória, que o seu domínio não era suficiente para ele alcançar o que ele estava alcançando. Então Zaqueu deixa o publicano lá embaixo, Zaqueu deixa o homem rico lá embaixo, Zaqueu deixa o homem poderoso lá embaixo, Zaqueu deixa o ladrão lá embaixo. Eu vou me despir de tudo que eu conquistei e fiz até hoje, e vou subir como quem precisa ser alcançado desta graça e dessa misericórdia. Gabriel, quando que Zaqueu se despiu disso? Quando ele não conseguiu ver, quando ele não conseguiu enxergar, quando ele tentou romper
a multidão e não conseguiu ver. Quando ele viu que ele era pequeno, ele falou: eu vou ter que deixar e abrir mão, porque se eu olhar que eu sou um cobrador de impostos, eu não vou fazer essa vergonha de subir numa árvore. Se eu olhar que eu sou um homem importante, eu não vou conseguir subir, mas eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, porque eu preciso enxergá-lo, eu preciso vê-lo. Existe algo dentro de mim que precisa ver ele, enxergar ele, contemplar ele, e eu preciso me despir de tudo que eu vivi, de tudo que eu construí até hoje, me esvaziar de tudo isso, para que eu necessariamente consiga vê-lo verdadeiramente, da forma que ele é. Eu preciso enxergar. E Zaqueu se dispôs de tudo, de toda a honra, de todo o poder, de todo o passado, e diz: eu estou subindo nessa árvore agora, só como um Zaqueu. Alguém olha lá de baixo, ali está um ladrão. Alguém olha lá de baixo, ali está alguém que roubou, ali está alguém que pecou. E Jesus olha para ele e diz: ali está alguém que abandonou tudo isso para querer me encontrar. Ali está alguém que deixou tudo isso para trás para conseguir me ver. Eu quero dizer para alguém que Deus prepara algumas figueiras para que a gente abandone algumas coisas que tem que ficar para trás. Zaqueu não subiu naquela figueira como um cobrador. Zaqueu não subiu como um milionário, como um homem rico. Zaqueu subiu como alguém que tem fome, que tem sede, e diz: eu preciso beber dessa água, eu preciso beber dessa fonte. E para quem tem fome e tem sede, Deus não olha o teu passado, Deus não olha o teu currículo, Deus simplesmente pega a água da vida e diz: bebe, Zaqueu, eu cheguei para saciar a tua fome. Zaqueu não subiu naquela árvore como alguém, como um cobrador de impostos. Zaqueu não subiu naquela árvore como um publicano, como um homem rico. Zaqueu subiu naquela árvore como uma alma. E Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Gabriel, por que Jesus faz questão de falar o nome dele? Porque Jesus está dizendo: Zaqueu, não me importa o título que deram para você, não me importa a forma que as pessoas te enxergam, não me importa a forma que as pessoas estão olhando e vendo quem você é. Não me importa, Zaqueu. Não me importa se as pessoas olham para você e vê tudo que você fez, vê todos os teus erros, vê todas as tuas falhas. Eu estou vendo quem você é, e eu sei o que você precisa. Você pode olhar para essa pessoa bonita, cheirosa que está do seu lado, dá uma chacoalhada nele, e diga: graças a Deus. Não diga forte, diga: graças a Deus. Deus consegue enxergar em nós além daquilo que o homem vê. Deus consegue ver em você tudo aquilo que o homem não vê. Irmão, nós vivemos uma sociedade onde nós julgamos as pessoas pela aparência. Você julga alguém pela forma que a pessoa se veste, você julga alguém pela forma que a pessoa fala, você julga alguém por tudo aquilo que você vê. Mas eu amo esse Deus, porque está escrito em 1 Samuel 16: eu não vejo o homem como você vê. Você olha a aparência, você olha o exterior, mas eu contemplo o coração. Todo mundo que olhou para aquela árvore viu um pecador. Todo mundo que olhou para aquela árvore viu alguém que roubou. Todo mundo que olhou para aquela árvore viu alguém que falhou. Mas quando Jesus olhou para aquela árvore, Jesus viu que ninguém foi capaz de ver. Zaqueu, Gabriel, o que é Zaqueu? Zaqueu é o contrário de tudo que aquele homem carrega. Zaqueu no hebraico significa justo. Zaqueu no hebraico significa reto. Todo mundo diz é ladrão, todo mundo diz é falho, todo mundo diz é ruim. E Deus olha para ele e diz: Zaqueu, tu não nasceu para ser ladrão, tu não nasceu para ser publicano, tu nasceu para ser justo. Eu consigo ver dentro de você ainda, Zaqueu, uma verdade. Eu consigo ver dentro de você ainda, Zaqueu, um tiro de misericórdia. Eu não vejo o que estão vendo, eu vejo o que você vai se tornar. Eu não anulei o que você foi chamado para ser. Um momento não vai
definir toda a tua história. Quem deu o nome de Zaqueu para ele, não deu para ele ser um ladrão. Quem deu o nome de Zaqueu para ele, não deu para ele ser um... Não, quem deu o nome de Zaqueu diz: esse aqui vai ser justo, esse aqui vai ser reto. Quem olha para Zaqueu diz: ladrão. Quem olha para Zaqueu diz: traiu a sua pátria, cobra do seu próprio povo. Esse daí não é nem mais filho de Abraão. Só que Jesus olhou para ele e disse: eu vejo em você o que ninguém mais é capaz de ver. Eu estou enxergando em você o que ninguém mais é capaz de enxergar. Tome cuidado, que se você continuar dependendo e vivendo pelo que as pessoas estão falando, você vai morrer. Porque para eles Zaqueu não era digno de misericórdia, para eles Zaqueu não era digno de arrependimento. Mas quando Jesus viu Zaqueu, Jesus não viu o publicano, Jesus não viu o pecador, Jesus não viu o pecado, Jesus viu alguém que tinha fome, alguém que tinha sede, alguém que tinha vontade de mudar, alguém que tinha vontade de ser transformado, mas talvez ainda não tinha uma oportunidade. Então Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém entrar na tua casa. E irmão, olha isso aqui, parece ser uma loucura. A proposta de Jesus é: desce depressa. Irmão, como é que Jesus vai mandar um homem descer depressa de uma árvore? Como é que Jesus vai falar para um homem descer depressa? Isso parece ser imprudente. Isso parece ser fora de si. Por quê? Porque ninguém desce de uma árvore rápido. Por quê? Porque tem o risco de cair, porque tem o risco de se machucar, porque tem o risco de se ferir. E Jesus vai falar para ele: Zaqueu, desce apressadamente. Eu não quero que você desça com cuidado, eu não quero que você desça com cautela, eu quero que você desça com pressa. Gabriel, pressa? Pressa para quê? Porque com pressa tu já teve pressa e já tentou fazer caminhos muito mais perigosos para agradar a tua própria vontade. Você já tentou fazer caminhos muito mais difíceis para agradar o teu próprio prazer. Agora, para mim, você quer medir esforços, você quer se dizer que você é cauteloso, cumprindo o que eu te falo, pode ter uma certeza: quem te guarda sou eu, quem te protege sou eu e quem te blinda sou eu. Vai ficar um pouco mais difícil de me ouvir, mas eu vou falar. Tem gente que por muito menos na vida já fez muito mais, e hoje por muito mais sempre faz menos. Tem gente que por muito menos já fez muito mais, e por muito mais faz muito menos. Eu estou falando de gente que pelo Flamengo já fez loucuras, já foi para estádio, já pegou fila, já ficou em pé, já ficou com fome, foi para rodoviária, foi para outro lugar, pelo Vasco, pelo Fluminense. Eu estou falando que tem gente que pela balada já fez muito mais, passou madrugada acordado, saía na sexta, voltava na segunda. Agora para Deus é cheio de cautela, é cheio de frescura, é cheio de mimimi. Para de bobeira. Eu nunca vi alguém cumprindo a ordem que Ele deu se ferir, se machucar, se paralisar. Pelo amor de Deus, seja sincero. A gente tem que entender que quando a ordem dele chega, eu estou cumprindo, Gabriel, e é muito perigoso. Pode ficar tranquilo, se você passar pelo fogo, não te queima. Se passar pelas águas, não te afunda. Se passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Deus tem pressa do que quer fazer. Pega na mão desse crente aí, por favor, pega na mão dele e diga: vai ter vezes que Deus não vai querer que você meça riscos. Vai ter vezes que Deus vai querer apenas obediência. Gabriel, o que você está falando? Vou te provar. Gabriel, Deus quer que eu meça riscos? Não. Por que não? Então vou te provar. Gabriel, eu tenho uma escolha. Qual é a escolha? Fico do lado de fora com Nabucodonosor, ou entro dentro de uma fornalha pegando fogo por causa de obediência. Se eu for medir riscos, eu vou ficar do lado de fora. Mas se eu confiar na palavra, eu não fico do lado de fora. Se eu for medir riscos, eu tenho uma escolha. Eu entro numa cova cheia de leões famintos, ou eu paro de orar.
ou eu paro de buscar. É melhor, se for medir riscos, parar de orar, porque o leão pode me devorar. Tem horas que não é sobre medir riscos, tem horas que não dá para medir esforços, tem horas que eu tenho que ouvir a ordem de Deus. Ele tem pressa, Ele está me chamando, a salvação chegou para minha casa, então eu vou descer, então eu vou descer, então eu vou descer, então eu vou descer. Parece ser imprudente o que Deus está mandando Zaqueu fazer. Imprudente era a vida que Zaqueu levava. Imprudente era transgredir, imprudente era roubar. Imprudente não é Deus dizer, desce depressa. É Deus dizendo, Zaqueu, o que eu tenho para manifestar na tua vida tem que ser rápido. E me desculpe, vai ter gente que não vai entender por quê. Porque tantas coisas na tua vida aconteceram de forma tão rápida. Eu aprendi que tem horas que a gente, para viver coisas rápidas, vai ter que se expor aos riscos. Descer depressa, duas conotações. Quais? Eu posso descer de forma cautelosa, mas não ser rápido. Eu posso descer, diminuindo riscos, mas não ser depressa. Mas se eu quero viver de forma rápida, eu tenho que entender que eu estou sujeito a me machucar, que eu estou sujeito a me ferir, que eu estou sujeito a cair. Tem gente que quer viver coisas rápidas, mas não quer viver. Tem gente que quer viver coisas rápidas, mas quer viver sem riscos. Gabriel, não entendi, seja mais claro, serei. Toda pressa de Deus nos envolve a riscos. Todo desejo de Deus fazer rápido vai nos envolver a riscos. A pressa, o desejo de Deus de fazer de forma apressada, de forma urgente, vai nos colocar em condições que nós não vamos estar preparados para lidar com elas. Gabriel, mas é melhor ir mais devagarzinho, de forma cautelosa, escolha a tua. Gabriel, por que Zaqueu não fez isso? Porque Zaqueu sabia, essa oportunidade eu não vou ter nunca mais. Vai devagar quem acha que pode ter de novo. Quem sabe que essa é a oportunidade da vida, não mede esforço. Zaqueu sabia, o cara que eu queria tanto ver, que eu queria tanto enxergar, me enxergou, não me julgou pelo meu título e ainda está querendo entrar na minha casa. Se ele manda eu pular, daqui eu pulo. Se ele manda eu dar cambalhota para trás, eu dou. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar em mim o que ninguém nunca enxergou. Ele viu o Zaqueu que há dentro de mim. Gabriel, como assim, irmão? Jesus só despertou o Zaqueu que estava dentro dele. Me mostra Jesus pregando para ele. Ele que falou para Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso aqui era maior do que a lei pedia. Se eu fiz algo mal com alguém, se eu roubei, eu vou devolver tudo e vou restituir 4 vezes. Não foi Deus que falou, já estava dentro de Zaqueu. Ele só precisava de alguém para trazer o Zaqueu que estava fora, só vivia o publicano. Eu estou pregando para a gente que está vivendo uma dualidade dentro de você. Tem um publicano gritando de um lado e um Zaqueu gritando do outro. A tua vida parece aqueles filmes que tem um demônio de um lado e um anjinho do outro. Aí de um lado alguém diz, faz errado, vai, se entrega, continua, ninguém está vendo, as pessoas não vão mudar, ninguém vai te apoiar mesmo, ninguém vai aceitar. E do outro lado tem algo gritando dentro de você, dizendo, eu nasci para fazer as coisas certas. Eu não nasci para ser isso. Eu não nasci para viver dessa forma. E eu vim pregar para alguém, Jesus vai despertar o Zaqueu que há dentro de você. Jesus vai despertar a justiça que há dentro de você. Jesus vai despertar a verdade que há dentro de você.
Essa noite o ladrão, o publicano, o pecador perde, e a justiça, a verdade vai aflorar de volta dentro do teu coração. Jesus enxergou dentro de você uma bondade que muita gente não via. Jesus enxergou dentro de você uma verdade que muita gente nunca mais conseguiu enxergar. O que é isso? É Deus dizendo: eu estou vendo o Zaqueu aí, eu estou vendo a justiça aí, eu estou vendo o potencial aí, e eu não vou te julgar pelo que todo mundo vê, eu vou trazer à tona o que ninguém ainda conhece. Zaqueu, justo. Zaqueu, justo. Há uma guerra dentro de nós. O apóstolo Paulo disse sobre essa guerra: é a guerra entre a carne e o espírito. É o publicano e o Zaqueu, o ladrão e o justo. Não tem como. Não tem como. A sociedade odiava Zaqueu. Os judeus odiavam Zaqueu. Porque a maioria dos publicanos, se não todos. Mas eu imagino que quando Zaqueu sobe naquela figueira, daqui desse altar, eu posso subir nesse altar na intenção apenas de enxergar o Éster que está lá no fundo. Mas é impossível nesse altar para enxergar o Éster e não conseguir enxergar o restante das pessoas que estão aqui. Ao redor de Jesus haviam 12 discípulos. Dentre os 12 discípulos que haviam entre Jesus, havia um homem chamado Mateus. Você sabe quem era Mateus? Um ex-cobrador de impostos. Eu imagino que quando Zaqueu sobe depressa para ver Jesus, ele não viu só Jesus. Ele viu perto de Jesus e disse: aquele ali é Mateus? Era publicano igual eu? Cobrador de impostos igual eu? E agora está caminhando com Jesus? Gabriel, não entendi, seja mais claro. O que Deus nos permite viver é isso, porque na intenção de olharmos para Ele, não vemos só Ele, vemos quem está ao redor dele, que viveram experiências similares à nossa. Eu imagino que o grito de Zaqueu é: se fez na vida dele, também pode fazer na minha. Você não está aí não? Se fez na vida dele, também pode fazer na minha vida. Gabriel, do que você está falando? Eu estou falando na Bíblia, irmão. A Bíblia é recheada de testemunhos que Deus deixou para nós, dizendo: se eu fiz na vida deles, eu também posso fazer na sua. Para quem não gera, tem muito testemunho aqui dizendo: Deus abre madre da mulher estéril. Para quem está enfermo, Deus tem testemunhos aqui dizendo: eu curo paralítico, cego, coxo, manco, o que for, eu tenho poder de curar. Para quem está endemoniado e oprimido, aqui está escrito: eu tenho libertação. Para quem está preso nos vícios, aqui está escrito: eu tenho libertação. Isso aqui é testemunho. Quando a gente olha para ele, a gente vê a vida de muita gente que está vivendo o que a gente quer viver, e Deus diz: se eu fiz na vida dela, se eu fiz na vida dele, também posso fazer na sua. E olha o que Jesus diz: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. O que é isso? É Jesus dizendo: Zaqueu, chegou a sua vez, chegou a sua hora. Já foi Mateus, e agora é a hora do Zaqueu. Agora é a hora da tua casa, agora é a hora da tua família, agora é a hora do teu ministério. O que Deus já fez na vida de alguém, vai fazer na sua também. Zaqueu, hoje é a sua casa. Um dia foi a casa de Mateus, um dia foi na vida de Mateus, mas hoje é na sua casa. Irmão, você não precisa ir muito longe, mas se você der uma olhadinha para o lado e ver o que Deus fez na vida de quem está perto de você, você vai olhar: se fez na vida dela, se fez na vida dele, vai fazer na minha vida também. Gabriel, meu problema é um casamento que está quase destruído. Eu não preciso ir longe. Se tu rodar pouco tempo aqui, tu vai ver um monte que estava também.
Mas se Jesus fez na vida deles, vai fazer na sua também. Gabriel, você não sabe o que eu estou passando, eu estou desenganado, eu não tenho o que fazer. O médico falou que não tem jeito, o advogado já deu a sentença, falou que não tem como reverter, não tem mais nada. O que acontece? Se Deus fez na vida de alguém, vai fazer na sua também. Quando ele sobe para ver Jesus, ele não vê só Jesus. Ele vê alguém que saiu do lugar aonde ele queria sair. Ele vê alguém vivendo aquilo que ele queria viver. Testemunhos que edificam a nossa fé. Testemunhos que fortificam a nossa fé. Quando ele sobe, ele vê Jesus, vê os seus discípulos, e Jesus diz: Zaqueu. Como eu amo isso aqui, gente. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Eu não sei se você reparou o que está escrito, mas a Bíblia diz que a multidão murmurava, que a multidão estava, não é possível, logo na casa dele. Irmão, como eu amo isso aqui. Como eu amo isso aqui. Porque tem gente que ama a gente até ouvir alguma coisa de alguém. Porque tem gente que diz que está com a gente até ouvir uma palavra de alguém. E eu não estou falando de palavras de alguém que viu, que ouviu, não. Eu estou falando de palavras que simplesmente olhou e falou: não gosto. Eu estou falando palavras de alguém que olhou e diz: não presta. Gabriel, Jesus não está se importando com o que a multidão está falando. Jesus não está se importando com o que a multidão está pensando. Jesus não está se importando com o que a multidão vai falar. A única coisa que Jesus está se importando é que tem uma casa de portas abertas, dizendo: entra, Jesus. Entra, Jesus. Gabriel, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que graças a Deus, Deus não é como a gente. Que Deus não se move pelo que as pessoas falam. Que Deus não se move por aquilo que estão... Não. Deus se move pelo teu coração. E diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Jesus entrou naquela casa, sim ou não? Sim. Mas Jesus só salvou aquela casa quando o espírito do publicano saiu e o espírito do Zaqueu cresceu. Zaqueu diz: se tenho defraudado alguém, restituo. Se roubei, vou dar 4 vezes mais. O que é isso aqui? É o Zaqueu que estava dentro dele dizendo: eu preciso. Eu preciso. Vai doer só um pouquinho de me ouvir agora. Eu preciso ajeitar o que foi feito. Zaqueu não diz: esquece meu passado, esquece minhas transgressões, esquece meus erros. Zaqueu diz: eu preciso reparar o que dá para reparar. Porque tem gente querendo um recomeço, mas não quer uma mudança. Me desculpe, irmão. Tem coisas na vida que foram escritas à caneta. Sabe qual é o nome disso? São irreparáveis. Mas tem coisas na tua história que foram escritas a lápis. E o que é isso? Deus não precisa rasgar e te dar uma folha nova. Deus precisa apenas que você pegue uma borracha e comece de novo. Seja claro, o que Zaqueu está falando é: eu não quero que o Senhor esqueça o que eu fiz, eu quero consertar aquilo que eu fiz.
Não peça para Deus começar novo que você nunca tentou reparar. Não peça para Deus te dar de novo o que você nunca tentou consertar. Zaqueu está dizendo, não precisa, deixa que eu vou consertar o que eu fiz. Aonde errei eu vou fazer certo, o que eu fiz eu vou colocar no lugar. Entenda que a salvação se encontra com quem está disponível a deixar de fazer o errado para começar a fazer o certo. E para deixar de fazer o errado e começar a fazer o certo, é entender que a gente vai ter que colocar coisas no lugar que saíram do lugar. Permitir com que coisas sejam mudadas, sejam restauradas, por mais que isso nos custe, por mais que isso te machuque, a gente precisa entender que a reconstrução começa na decisão de devolver, de dar e de entregar o que veio de forma que não era para vir. Zaqueu está dizendo, eu tenho muita coisa, e o que não era meu, eu vou devolver. Mas não vou devolver só o que eu peguei que não era meu, eu vou devolver com parte do que é meu. Porque toda reconstrução não vai te custar devolver o que é de alguém, vai te custar entregar um pouco do que é seu. Quando eu quero reparar uma atitude, quando eu quero reparar um coração, quando eu quero reparar, não é simplesmente devolver o pedaço que eu tomei, mas pegar um pedaço meu para tentar usar na reparação daquilo que foi pego. Quem não está pronto a abrir mão de si para restaurar, quem não está pronto a abrir mão do que tem para entregar, não está pronto para recomeçar. Zaqueu está dizendo, se eu fiz, se eu errei, eu estou pronto para reconstruir. Olha para essa pessoa, para ela não ficar muito chateada comigo, mas olha, dá uma chacoalhadinha nele, dá uma chacoalhadinha nela e diga, toda reconstrução vai te custar um preço. Diga, toda reconstrução vai te custar algo. Diga, está pronto para pagar o preço, para reconstruir? Está pronto para pagar o preço, para restaurar? Está pronto para pagar o preço, para reedificar? Ou você está achando que vai reconstruir, não vai te custar nada? Zaqueu, entrei de graça. A salvação, ela é de graça, mas não é barata. A graça é de graça, mas nunca foi barata. Não barateia a graça. Foi pago um alto preço por ela, o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Se eu fiz, eu conserto. Se eu errei, eu ajeito. Aí Jesus olha e diz, a salvação chegou para esta casa. A salvação chegou para esta casa. Sinto graça de Deus para profetizar isso aqui. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Você lembra o que eu falei no começo aqui? Os publicanos não tinham direito às sinagogas. Os judeus falavam, nem filhos de Abraão são mais. O que Jesus está restaurando é identidade, paternidade e aliança. Identidade, paternidade e aliança. Jesus está dizendo, a aliança quem fez não foi o homem. Então o homem pode dizer, ele não é filho de Abraão, mas Jesus diz, você é filha, você é filho, e ninguém vai tirar a identidade que eu dei para você. Hoje a salvação chegou para essa casa. Eu quero profetizar para quem pode levantar as mãos e receber esta palavra. Ainda está disponível, ainda está aberta a temporada
entrada da graça está aberta. Não, Zaqueu viveu a salvação no hoje dele. E eu quero dizer, hoje ainda dá tempo. Hoje ainda tem esperança. Hoje ainda dá para ser feito. A trombeta não tocou. Jesus ainda não voltou. E eu vim dizer, hoje Jesus ainda pode trazer salvação para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para a tua história. Eu quero dizer para alguém, enquanto ainda há vida, ainda há esperança. E eu quero dizer, hoje a salvação te alcançará, te alcançará, te alcançará. Tem alguém que pode receber esta palavra? Dá um pulo dessa cadeira, se coloca de pé, faz aquele barulho. Repita comigo, por favor: identidade, paternidade e aliança. Foi tudo que Deus restaurou. Eu quero dizer para alguém que Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou restaurando a tua identidade, eu estou restaurando a tua paternidade, e eu estou restaurando a tua aliança. Deus não fez aliança com o publicano, Deus não se relacionou com o publicano, Deus se relacionou com o Zaqueu. E para o Zaqueu tem aliança, paternidade e identidade. Aliança, paternidade e identidade. É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. E que é o que o mundo quer nos afastar. A multidão diz: ele não pode ter aliança, ele não pode ser filho de Abraão, ele não pode carregar essa identidade de judeu. E Jesus entrou na casa dele dizendo: esse é um filho de Abraão. Eu estou restaurando a tua identidade que foi perdida. Qual a identidade que foi perdida? O publicano não é maior do que o Zaqueu. Qual a paternidade que foi perdida? As tuas escolhas não te tiraram do lugar aonde eu te inseri. Você continua sendo filho de Abraão. E qual a aliança que foi restaurada? A que eu estou fazendo contigo hoje, dentro da tua casa. Guarde uma coisa: Zaqueu subiu na figueira para ver, mas não recebeu a bênção em cima da figueira. Recebeu a bênção quando desceu. Recebeu a bênção dentro de casa. Gabriel, o que você está querendo dizer? Que há uma bênção, que há um desejo de Deus. E esse desejo de Deus é levar essa presença para dentro da sua casa. Eu vou parafrasear e termino agora. Vamos supor que essa igreja hoje, Avenida Ministro Eliomar Baleiro, não sei o número, não sei o número da, meu Deus, que falha. Mavi Church é a sua figueira. Você veio aqui para ver, você veio aqui para ouvir, você veio aqui para sentir. Só que Jesus está falando: desce depressa. Porque eu gostei que você subiu para me ver, eu gostei que você veio aqui me adorar, eu gostei, mas eu quero ir junto com você para a sua casa. Eu quero liberar uma palavra como pastor local e dizer para alguém: não vá para a sua casa sem levar Jesus com você. Não volta para o teu trabalho sem levar Jesus com você. Não volta para a tua rua sem levar Jesus com você. Você veio para ver e Jesus diz: eu quero ir contigo. Você veio para ver, Jesus diz: eu quero voltar contigo. Zaqueu, você subiu sozinho, agora desce, porque a volta para a tua casa eu vou entrar junto com você.
Eu quero dizer para alguém que o plano que Deus tem para você hoje não é aqui. O plano que Deus tem para você hoje é na tua casa. A bênção que Deus tem para você hoje não é aqui. A bênção que Deus tem para você hoje é na tua casa. A paz que você veio procurar, ela não está aqui. Ela veio contigo aqui e vai voltar contigo para a tua casa. Há um desejo de Deus de ir contigo. Há um desejo de Deus de caminhar contigo. Se você deseja isso, fecha os teus olhos, por favor, fecha os teus olhos. A esperança para o perigo, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Declare a esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos renovará, não cessarão os teus frutos e viverá. Eu quero fazer duas orações. A primeira oração é para você que acredita que Deus tem uma bênção para você levar para casa. Feche os seus olhos comigo para a gente orar. Deus, eu creio, Pai, como a tua palavra diz, que Ana estava diante do teu altar. E enquanto Ana estava diante do teu altar e dizia: ah, Senhor meu, se da tua serva